Fala, família abençoada de Jesus, que bom que essa mensagem chegou para você, porque eu tô convicto que vai abençoar a sua vida, que vai ser um divisor de águas na sua vida. E para você me ajudar, para ajudar mais o reino de Deus, coloca aí no link, pega esse link, coloca lá naquele grupo do WhatsApp dos amigos, da família, só aquele grupo que faz fofoca, vai lá, pega. Posta essa mensagem porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, porque tem feito na minha vida. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, vai ajudar várias outras pessoas. Eu peço a você, com raiva, com vontade ou sem vontade, clica aí no botão para se inscrever, para ativar as notificações e clique no gostei, porque todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube entende que essa mensagem está boa e ele vai fazer o quê? Vai mandar para mais pessoas. Mas sem delongas, vamos aqui para a nossa mensagem de hoje. O tema de hoje é suportando aos processos da vida. E nós vamos compartilhar aqui as 5 chaves para você suportar e vencer, superar os processos da vida. E o texto base que nós vamos ler hoje está lá em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Põe a mão sobre o seu coração e junto comigo nós vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse momento de mensagem, ó Deus, das suas mãos. Que cada pessoa, ó Deus, que estiver assistindo esse vídeo, seja abençoado pelo Senhor. Que seja, ó Deus, um divisor de água, que seja uma resposta na vida dessa pessoa que está, ó Deus, assistindo esse vídeo agora. Que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, a transmitir a sua palavra, a sua mensagem, para a glória do teu santo nome. Então me usa-me, faça, Deus, o seu rosto, a sua palavra, o seu querer, ó Deus, invadir nossas vidas. Fale com o coração no coração de cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Se você concorda aí na sua casa, onde você estiver, diga amém. E vamos lá, dar sequência na mensagem de hoje, que é suportando os processos da vida. Não é fácil, irmão, passar pelos processos da vida, não é verdade? Se a vida fosse fácil, as coisas seriam muito diferentes. E se você clicou nesse vídeo, você chegou até nesse vídeo, eu acredito que você, nesse exato momento, tem passado por um processo desafiador. Sim ou não? Nada, irmãos, na nossa vida é fácil, como eu falei. Não é nada fácil passar pelos testes que a vida nos proporciona. Não é nada fácil, irmão, viver a vida. Desde pequeno nós temos desafios após desafios. Muitas das vezes chega um desafio para nós hoje, amanhã chega outro junto e fala: caramba, eu estava com esse desafio, eu estava passando por esse processo e agora eu estou passando por esse processo aqui também. Você talvez esteja passando um turbilhão de processos. Talvez você esteja aí assistindo esse vídeo falando assim: Alex, você não tem ideia, tamanho são os processos que eu estou vivendo nesse momento e que eu não aguento mais. Que eu estou a ponto de largar tudo, de chutar o balde, de acabar talvez até mesmo com a sua vida. Mas eu tenho a palavra de Deus para você, por isso que eu quero que você permaneça até o final. Todos nós passamos por diversos momentos em nossas vidas, passamos por processos, irmãos, processos tais, tão desafiadores, que muitas das vezes que nós pensamos que nós não vamos aguentar. Muitas das vezes nós pensamos que nós vamos até mesmo morrer. Quantas vezes, quantos processos você já passou na vida que você falou assim: irmão, essa aqui eu não vou aguentar. Esse aqui eu não aguento mais. Quantas vezes você entrou dentro do quarto, você puxou o cabelo, você esperneou, você chorou, você se desesperou e falou assim: tá difícil, eu não aguento mais, o meu coração tá mil, meu coração tá acelerado, o processo tá sendo doloroso demais.
Quantas vezes você já se sentiu assim? Sobrecarregado pelos processos, pelos desafios da vida, por tudo que tem acontecido na sua vida. Quantas vezes você se sentiu assim? Quantas vezes você se sentiu ou está se sentindo que no meio do processo ou durante o processo Deus te abandonou? Que a sua oração não passa de um teto? Quantas vezes a gente ora, a gente fala, não, hoje vai acontecer, não, amanhã vai acontecer, e não acontece nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a uma semana. E a gente começa a nos questionar porque os dias vão passando e nós estamos no mesmo processo. Talvez você esteja exatamente nesse mesmo momento falando comigo, Alex, é verdade. Quem contou a minha vida para você? Você não aguenta mais, Alex, são muitos testes, são muitos processos, são muitas provas ao mesmo tempo, eu não aguento mais. Eu não sei até quando eu vou durar isso, eu não sei até quando eu vou aguentar essa vida. Independente de todos os processos que você esteja passando, eu tenho uma palavra para liberar. E a primeira palavra que eu quero liberar é que Deus está nos preparando para eu e você, nós subirmos para o próximo nível. Deus permite que eu e você passe no processo, Ele para nos levar para o próximo nível, para fazer a gente amadurecer, para a gente ser esticado, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente desfrutar de um próximo nível de uma maneira muito mais diferente. Sabe por quê, irmãos? Se Deus não permitisse você passar por esse processo que você está passando hoje, você não suportaria as bênçãos que Ele vai derramar lá na frente na sua vida. Nós precisamos entender isso. E a parte boa, irmãos, é que Deus ele está nos preparando. Você já imaginou se José ele não suportasse os processos da vida? Ele jamais seria o governador de todo o Egito. Nós vamos falar aqui, por exemplo, de Jó. Se Jó não tivesse suportado o processo de ter perdido o filho, ter perdido a família, ter perdido tudo, no final Deus não teria restituído em dobro na vida dele. Por exemplo, Jesus, irmão, se Jesus estivesse desistido de passar pelo processo, eu e você, nós estaríamos lascados. Naamã, se ele não tivesse engolido o orgulho, mergulhado 7 vezes no rio, se ele não tivesse perseverado no processo, ele não seria curado. Jesus suportou o processo e nós também precisamos suportar os processos da vida, irmão. Já imaginou se todos os grandes homens de Deus tivessem desistido dos desafios, das muralhas, das barreiras, porque está difícil, porque está doloroso? Nós não podemos desistir do processo porque está sendo desafiador. Eu citei algumas pessoas aqui que permaneceram firmes no processo e que desfrutaram o sobrenatural de Deus. Assim também como eu e você, nós precisamos o quê? Permanecer firmes. Suportar esse processo, mas Alex, está difícil, irmãos. Deus, Ele é conosco. A palavra de Deus diz assim: eu nunca te deixarei, meu filho, eu jamais te abandonarei. Continua firme, perseverando, porque esse processo já está acabando e a sua vitória está chegando. Creia, irmão, creia nisso. Mas talvez você, ok, Alex, eu estou passando pelo processo, não aguento mais, mas como é que eu vou fazer para suportar, para continuar nesse processo, para chegar então à sonhada terra prometida e eu viver o sobrenatural de Deus na minha vida? Nesse momento, eu aconselho você pegar papel e caneta e anotar essas 5 chaves, que se nós aplicarmos essas 5 chaves nas nossas vidas, nós vamos viver o revaiar de Deus. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Papel e caneta na mão, anote aí qual é a primeira chave. Tenha uma fé inabalável. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: assim, permaneçam agora essas 3, a fé, a esperança, o amor. O maior desse, porém, é o amor. Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era, o que ele tinha que fazer e para onde ele iria.
Por isso, o primeiro tópico dessa mensagem é: tenha uma fé, irmão, inabalável. Saiba quem você é, saiba o que você tem que saber, o que você tem que fazer e saiba para onde você tem que ir. Nós precisamos ter uma fé inabalável, irmão. Na construção de uma casa, é muito difícil quando você constrói uma casa e você começa construindo a casa, você arma toda a estrutura da casa, você coloca o telhado, você constrói tudo, mas você vai morar dentro daquela casa. Inacreditável que a estrutura suporta a pressão daquela casa. Imagina você não dormir todos os dias com medo horrível, pensando que o telhado pode cair sobre a sua cabeça. Por isso é importante, assim como a construção, é você ter fé que a construção está boa o suficiente na sua vida, que é esse processo que vai te levar para o próximo nível. Como eu disse, Jesus sabia quem ele era, o que ele precisava fazer e para onde ele iria. É o que eu e você precisa hoje, saber quem nós somos, o que a gente precisa fazer, para onde a gente vai, irmãos. Não é construir uma arca porque ele tinha fé na palavra de Deus. Deus apareceu para Noé e falou assim: Noé, constrói uma arca, resumindo a história. Todo mundo chamava de maluco, mas Noé pegou aquela palavra e falou assim: eu vou salvar a minha família. Eu vou construir essa arca, mesmo que nunca tenha chovido, eu vou construir essa arca. Noé, ele teve uma fé inabalável na palavra de Deus, irmãos. Ele creu na palavra, ele teve uma fé inabalável. A pergunta que eu quero te fazer é: você tem permanecido com a sua fé inabalável, mesmo mediante os processos da vida, mesmo quando as coisas dão errado? Irmãos, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. O que eu e você precisa é ter uma fé inabalável. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, o que importa é que eu vou continuar com uma fé inabalável, que eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, porque não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. Se meu coração está cheio de fé que eu vou viver as promessas de Deus, eu e você, nós vamos viver as promessas de Deus. Nós precisamos, irmãos, continuar tendo fé. Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, ela falou o quê? Se eu apenas te tocar, eu serei curada. E ela já tinha tentado de tudo, gastado a fortuna, os bens, o dinheiro dela, anos vivendo com aquele problema. Mas um belo dia ela se posicionou, mediante o processo ela falou assim: acabou. Porque a partir de agora, quando eu tocar na orla das vestes deles, eu vou ser curado. E talvez você esteja nesse momento. E talvez a palavra para você aqui, uma resposta de Deus para você já seja assim: tenha uma fé inabalável, porque você vai viver o sobrenatural. Mas quando você me tocar. Por isso que a mesma palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando, Alex? Quando me buscarem com todo o vosso coração. Quando a gente busca com uma fé inabalável, quando a gente busca de todo o coração, não só a gente encontra Deus, mas a gente encontra também os milagres, o sobrenatural, o favor e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos ter uma fé inabalável. Antes de Pedro andar sobre as águas, ele vira e fala o quê? Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus fala assim: vem, meu filho. E aí o que acontece? Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro, ele teve uma fé. Os discípulos estavam ali no barco também. Mas só quem andou sobre as águas era quem? Pedro. Porque Pedro, ele tinha uma fé, o quê? Inabalável. Não importa, irmão, qual a situação que você esteja vivendo, não importa o que você tem vivido nos seus dias a dias, não importa como está a sua realidade, o que importa é saber que tudo isso vai mudar. Nenhum processo, nenhum deserto dura para sempre, irmão. Todo processo, todo teste, todo problema, ele
passa. Nós vamos viver uma transformação de Deus. Eu profetizo que Deus vai nos tirar desse processo, porque nós vamos perseverar nesse processo, nós vamos crescer e amadurecer nesse processo, e Deus vai nos levar para o próximo nível. Por isso eu e você precisa perseverar no processo. Por isso que eu e você precisa ter o que? Uma fé inabalável. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: quanto a mim, eu sei o que o meu Redentor ele vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Jó estava passando por grande tribulação, grande problema, mas ele falou assim, por grande processo ele disse: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim Deus vai se levantar em meu favor. Irmãos, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou de lado, Deus nunca rejeitou uma oração sua, Deus nunca rejeitou uma lágrima sua, Deus nunca rejeitou um clamor seu, muito pelo contrário, já já você vai ver nos seus olhos carnais o sobrenatural de Deus alcançando a sua vida, o favor, a graça de Deus inundando a sua vida, aquilo que era tristeza para você se transformando em motivo de alegria, o processo que estava duro, estava difícil, estava complicado, agora diante de Deus você vai viver o sobrenatural do Pai Celestial. Jó profetizou na vida dele. Ele falou: eu sei que o meu Redentor ele vive, Deus, o meu Pai Celestial que cuida de mim no mínimo detalhe, ele vai se levantar em meu favor. Algumas vezes você entrou dentro do seu quarto e você mesmo se perguntou: aonde está você, meu Deus? Aonde está você, meu Pai? Quantas vezes em lágrimas você falou: Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor está permitindo eu passar por esse processo tão sofrido, tão doloroso. Mas o seu Redentor ele vive, e por fim vai se levantar e vai trazer vitória, vai trazer milagre, vai trazer cura, vai trazer fartura, vai trazer abundância, vai trazer bonança, vai trazer saúde, vai trazer paz, vai trazer o sobrenatural, porque o seu Redentor ele vive e por fim se levantará em seu favor. Por isso nós precisamos o quê? Continuar tendo uma fé inabalável. José teve que passar por diversos processos na vida para ele chegar aonde chegou. E nós precisamos, irmãos, ter ciência disso, que a gente só vai viver o sobrenatural quando a gente suportar o processo e quando a gente tiver o que? Uma fé inabalável. Não importa, não importa como está a situação hoje. Deus ele muda, Deus ele pode tudo. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Talvez não aconteceu no dia de ontem, talvez não aconteceu hoje na sua vida, mas eu profetizo que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Continua crendo, continua firme, continua perseverando, continua caminhando, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Segunda coisa aqui para a gente seguir, a segunda chave para nós vivermos o sobrenatural de Deus, para nós rompermos nos processos, para nós suportarmos os processos da vida é: não dê ouvidos às vozes contrárias. Já pensou o que aconteceria com Davi se ele tivesse dado ouvidos ao que as pessoas falavam a respeito dele? Mas quando Davi chegou mediante o gigante, existia uma multidão que estava ali. E todos viraram para Davi e falaram assim: Davi, pelo amor de Deus, quem é você, Davi? Você é pequeno, você não tem força, você não tem experiência de guerra, você não sabe de nada, rapaz, esse gigante vai te engolir. Mas não era uma nem duas, eu acredito que era milhares de pessoas falando a mesma coisa para o Davi. Até os irmãos dele falavam: Davi, que não vai por esse caminho, não faz isso. Davi, ele não ouviu as vozes contrárias, muito pelo contrário, eu acredito que Davi chegou em cena, bateu no peito, ele disse assim, porque está na palavra: e quem é esse incircunciso que vem aqui desafiar o povo de Deus, que vem aqui afrontar o povo de Deus? Foi assim que Davi se posicionou como filho, como povo de Deus. Davi ele não deu ouvidos às vozes contrárias, muito pelo contrário, ele deu ouvido àquilo que Deus já tinha ministrado no coração dele.
Porque Davi sabia que o gigante não era nada, porque ele já tinha vencido o leão e ele já tinha vencido o urso. E agora ele venceria pelo poder de Deus, através de Deus na vida dele, é o gigante. Por isso é importante eu e você, nós não darmos ouvidos às vozes contrárias. Porque quando eu e você dermos ouvidos à voz contrária, é onde a gente cai, é onde a gente desiste, é onde a gente esmurece, é onde a nossa fé se vai. É onde a gente deixa de ganhar, a gente deixa de perseverar. E é onde a gente não suporta os processos da vida porque a gente está escutando as vozes contrárias. Quantas vezes as pessoas viram para você e falam para você desistir do seu casamento? Fala para você desistir do seu filho, fala para você desistir da sua família. Quantas pessoas viram para você e falam assim: ei, desiste desse sonho, você tá louco, você tá maluco, ei, desiste da igreja. Quantas vozes contrárias têm perturbado a sua vida diariamente, constantemente? Quantas coisas negativas têm falado ao seu respeito, falando desiste, larga, abandona, mas a voz celestial está dentro de você: persevera, continua crendo firme, porque eu vou mudar. Continua crendo, continua perseverando, não dê ouvido às vozes contrárias. Quem mais? Todos chamavam Noé de doido. Que isso, Noé? Tá construindo... Irmãos, aqui nos Estados Unidos tem uma réplica do tamanho do que foi a arca de Noé. E eu nunca fui lá, confesso que eu nunca fui, tenho vontade de ir, mas eu já vi vários vídeos aqui nos Estados Unidos sobre essa arca de Noé, essa réplica lá. Irmãos, o negócio é imenso. O negócio é sinistro, é imenso, imenso. Só que, imagina lá atrás, Noé caçando as madeiras, cortando as madeiras, pregando aquela arca. Lá atrás. Quantas pessoas riam, quantas pessoas zoavam Noé, quantas pessoas falavam do Noé, que isso, tá ficando doido, né? Nunca choveu, nunca caiu um pingo, tá? Você tá pensando que o mundo vai acabar pela água, pelo amor de Deus, não é? Para com isso, não é? Faz isso não, você tá doido, você largou o trabalho, você largou tudo, você não se dedica mais em nada, você tá dia e noite, dia construindo essa arca, para com isso. Só que a mesma maneira que eu falei aqui sobre Noé, as pessoas estão falando para você: desiste, para, abandona. E não faz isso, continua firme, vai adiante, dá mais força, dá mais gás, continua perseverando, porque você está breve de viver o sobrenatural de Deus. Vai ter momentos em nossas vidas, irmãos, que as pessoas vão fazer de tudo para a gente desistir. Mas eu e você não podemos dar as vozes, eu e você não podemos dar ouvidos a essas vozes contrárias. Por isso, em momentos que todos tentam fazer a gente desistir, é importantíssimo eu e você ouvir a voz de Deus falando dentro de nós. Mas não pare, irmão. Não dê ouvido. E outra voz que a gente precisa ter muito cuidado é a voz interna. Quantas vezes eu e você ligamos o chuveiro e começamos a chorar e falando até mesmo com Deus: Deus, eu não aguento mais não. Eu vou desistir de tudo, vou acabar com tudo. Já chega. E essa voz fica aqui constantemente perturbando. Você sai para trabalhar, tá? Desiste. Abandona. Larga. Mas lá dentro de você, tem a voz do Espírito Santo falando: persevera, continua, acredita que eu tô aqui juntinho com você. É um cuidado muito grande que eu e você precisa ter. A Bíblia mesmo fala: ei, o coração do homem, ele é enganoso. Então cuidado com as suas emoções. Cuidado com aquilo que você tem projetado aqui na sua mente, aquilo que você tem pensado. Porque muitas das vezes o nosso coração, ele é enganoso.
Muitas vezes a nossa mente nos guia pelo caminho mais fácil, que é a desistência. E a desistência não faz parte do projeto de Deus para nossas vidas. Mesmo que tudo esteja difícil, Deus, Ele não quer que eu e você desista no processo, mas Ele quer que eu e você continue perseverando nesse processo. Irmão, sabe por quê? Não cai uma folha de uma árvore sequer se não for da vontade de Deus. E se Deus permitiu você passar por esse processo, porque Ele sabe que não é para te matar, não é para te destruir, muito pelo contrário, se Deus permitiu você passar por esse processo, é para Ele te levar além, é para você viver o sobrenatural de Deus, é para você viver o milagre de Deus na sua vida. Por isso Ele permitiu você passar por esse processo, porque Ele quer te abençoar muito mais que antes. E se está muito difícil, se prepara, porque a bênção vai ser muito grande. Terceiro ponto, para a gente quase terminar: busque ajuda. Um erro muito grande é quando nós estarmos passando pelos processos, é nós nos isolarmos, é nós não buscarmos ajuda. E como assim, Alex, buscar ajuda? Primeiramente, buscar a Deus. A Bíblia fala, como eu citei, buscar-me eis e me acharei quando me buscarem com todo o vosso coração. Mas a Bíblia fala também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque ajuda sim, em Deus primeiro. E segundo, busque ajuda na igreja. Eu lembro que eu estava passando por um período muito desafiador, me sentindo muito sozinho, me sentindo sobrecarregado, passando por um processo desafiador naquele momento. Aí eu liguei a televisão, botei o culto lá da nossa igreja ao vivo e eu vi a minha amada pastora Valéria fazendo um clamorzão lá na igreja, lá no altar, o culto acontecendo, várias, centenas e centenas de pessoas ali naquele culto. Ela lá no Brasil e eu aqui conectado no culto, eu passando por um processo desafiador. E aí, no meio daquele clamorzão, ela no meio de toda a igreja, ela começou a clamar pela minha vida. Só que ela sabia o que eu estava passando. Eu já tinha passado algumas informações para ela, e ela, mesmo sem saber também, algumas outras coisas ela já sabia. E ela estava lá clamando. E quando eu vi ela clamando pela minha vida, mediante centenas de pessoas durante o culto ali ao vivo, o meu coração se encheu de alegria, transbordou de alegria, e eu carreguei aquele sentimento: eu não estou sozinho, eu tenho uma mãe espiritual, eu tenho um pai espiritual, eu tenho líderes espirituais na minha vida que está orando, clamando, jejuando para eu suportar cada processo e para eu avançar em todas as áreas da minha vida. Por isso é extremamente importante você ter pessoas de Deus, pessoas abençoadíssimas de Deus na sua vida, que você possa sentar, abrir o seu coração e falar assim: eu estou passando por esse processo, estou pensando no cabo da minha vida, eu estou pensando em desistir disso, eu estou pensando em abandonar o meu casamento, eu estou pensando em abandonar o ministério, eu estou pensando em abandonar a minha empresa, seja o que for, não importa qual processo você esteja passando, você consegue se abrir com essa pessoa. E essa pessoa, ao invés de falar: é isso mesmo, larga, abandona, chuta o balde, é assim mesmo, depois arruma outro, e papapá, não sei o que, larga esse marido, larga esse filho, abandona. Não. A pessoa, ela senta, ela te aconselha, traz uma palavra de Deus para a sua vida, e ela fala: eu estou contigo nessa. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou clamando a Deus pela sua vida. Nós vamos juntos vencer isso. Por isso, mediante a todo o processo, quanto mais desafiador estiver, mais você busca ajuda. Mas não é com qualquer pessoa. Busque ajudas de pessoas que são de Deus na sua vida. E não compartilhe os seus desafios, os seus processos para todo mundo. Nem todo mundo precisa saber dos seus desafios, ok? Você conta nos dedos de uma mão quantas pessoas podem saber do seu processo e quantas pessoas vão ser seus intercessores durante esses processos. Por isso eu falei, primeiramente, busque ajuda, aqui, com Deus, na vertical. Depois busque ajuda, na horizontal. E hoje, lógico, se você não faz parte de uma igreja, se você não tem um pastor, um líder para a sua vida, uma pessoa para você buscar ajuda, exatamente, faz nesse momento a busca. Procura uma igreja abençoada que prega a verdade.
Procure uma igreja que você se identifique. Pare de tentar resolver a sua vida sozinho. Pare de tentar resolver a sua vida sem Deus. Sabe por quê? Quanto mais você perseverar em seguir a sua vida sozinho, você vai fazer assim, ó, ciclo. Hoje você está amanhã, amanhã você está mal. Hoje você está bom, amanhã você está mal. Hoje você está melhor, amanhã você está mal. E você nunca vai pular desse processo. Por isso você precisa estar inserido numa igreja. Por isso que você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Eu lembro que lá na nossa igreja tem um chamado Encontro de Impacto, que é um encontro com Deus. São 3 dias ali. E quando eu fiz esse encontro pela primeira vez, Deus transformou a minha vida. Mas onde eu quero chegar é que quando eu fiz o encontro, quando eu participei, foi sobrenatural. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei na minha vida. Mas quando eu fui para trabalhar, quando eu fui para servir, quando eu fui para ajudar, eu vivi o sobrenatural mais ainda de Deus. Ou seja, foi muito melhor porque eu estava envolvido no corpo de Cristo, eu estava envolvido com as coisas de Deus, eu estava envolvido com a igreja, eu tinha as pessoas orando pela minha vida, mas eu estava ali também orando pela vida das pessoas, entende? Quanto mais você e eu, nós buscarmos ajuda dentro da igreja, servindo ao corpo de Cristo, ajudando outras pessoas, nós vamos passar por esses processos muito mais rápido, muito melhor. Quer ver uma coisa? Não importa quem, mas eu acredito que algum dia na sua vida, por mais que você seja ruim, você já ajudou alguém. Talvez um mendigo veio, você deu um lanche, você pagou um almoço, ou você deu uns trocados. Não importa qual nível que seja, se foi pouca coisa, se foi grande, não quero saber o nível. Mas o que eu quero chamar a atenção é o sentimento que você teve quando você fez o bem para alguém. Quando você retribuiu alguma coisa boa para alguém. Foi bom ou não foi? Bom. E quando você busca ajuda em Deus, quando você busca ajuda no reino de Deus, na igreja, você começa também a ajudar outras pessoas. Você começa também a semear bondade na vida de outras pessoas. Os seus processos se tornam muito mais fáceis. Por quê? Porque você está semeando em outras pessoas, você está ajudando outras pessoas e, consequentemente, você está buscando mais de Deus. Por isso é importantíssimo você buscar ajuda. Talvez, dependendo da sua situação, busque ajuda profissional. Busque ajuda com um psicólogo, com um terapeuta. É importantíssimo. Não descarte também os meios que Deus deu dons e talento para outras pessoas. Busque ajuda. Não deixe de pedir ajuda. Inclusive aqui nesse canal, você pode de alguma maneira me procurar nas redes sociais, procurar a nossa igreja nas redes sociais, aqui mesmo comentar, eu preciso de ajuda, e nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar de alguma maneira. Por isso é importantíssimo você estar inserido no corpo de Cristo, porque quando você precisa de uma oração, quando você precisa de uma ajuda, basta você mandar uma mensagem pra gente que a gente vai estar orando pela sua vida, a gente vai estar buscando em Deus um milagre pela sua vida. Juntos nós somos muito mais fortes, por isso você precisa estar sempre conectado conosco. Não importa que país você esteja, não importa qual cidade, qual região você esteja, nós podemos nos conectar junto em Deus para você passar por esses processos. E 4º ponto é: tenha paciência. Fala assim, ai. Como diz o meu querido e amado pastor Bruno, coloca a mão na cabeça e fala, ai. Se você não é impaciente, eu tenho certeza que essa pessoa que está mais próxima de você, ela é impaciente. Irmãos, eu acho que a paciência poderíamos colocar aqui como um dom de Deus. Uma vez, agora eu sou jovem, né? Apesar de estar com essa barba jovem, né? Apesar de estar com essa barba grande, eu ainda sou jovem, glória a Deus. Mas eu lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu estava numa praça conversando com um senhor quando eu saí da escola. Eu falei assim, compartilhe para mim algumas coisas aqui que você gostaria de compartilhar com uma pessoa adolescente como eu. E eu lembro que todo idoso que você para conversar, ele vai falar, tenha paciência. Porque a paciência ela é algo fundamental na vida de todo ser humano. E não só para suportar os processos da vida, mas para tudo. Eu lembro que... Lembro não, né? Posso falar aqui que o meu filho, por exemplo, ele é um bebê, 4 meses de idade. Tem um momento que ele chora, esperneia.
grita, fala um monte de coisa, ó, chora pra caramba, dá um trabalho pra dormir, simplesmente pra dormir. Ele tá com sono, quer dormir, mas ele tá lutando contra o sono. E a gente às vezes tá cansadérrimo. E a gente fala, dorme, pelo amor de Deus. Mas, constantemente, como eu tenho aprendido com meu filho a ter paciência. Não só com meu filho, mas quanto eu tenho aprendido na vida a entender que nós precisamos ter paciência. Que as coisas não acontecem do dia para a noite sempre. Que tudo que nasce grande é monstro. Que uma criança ela já não nasce andando e nem falando. Que muitas das vezes as coisas não acontecem de repente. Às vezes leva um tempo. E Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Em outras palavras, o paciente, a pessoa que é paciente, ela tem grande conhecimento, ela tem grande proveito na vida. E o que é impaciente é precipitado e corre o risco de grandes loucuras. A palavra é curta demais, a paciência, mas é desafiadora para a gente viver, eu sei disso. A paciência é uma das principais chaves para a gente suportar o processo da vida. Tá difícil? Precisamos ser paciente. Tá desafiador? Precisamos ser pacientes. Tá complicado demais? Precisamos ser pacientes, porque faz parte do processo nós sermos trabalhados na paciência. Eu acredito que uma das áreas que Deus mais trata com os seres humanos hoje em dia, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, é a paciência. Porque quem é paciente vive o sobrenatural de Deus. Infelizmente, tem pessoas que desistem porque elas não são o quê? Pacientes. E aí é que perigoso demais. O império, irmão, não é construído em um dia. Creia que se o tempo chegou para fulano, chegou para Beltrano, e você assim, chegou para ele, chegou para todo mundo, e para mim, não, o seu vai chegar também. A sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar também. Tenha paciência, continua crendo, continua perseverando, porque o seu milagre vai chegar também. E olha só, ele está pertinho, está batendo na porta aí, tá bom? Porque o seu milagre vai chegar também. Então tenha paciência em Deus. E quinto, para a gente fechar por aqui, que de todas essas chaves que eu compartilhei com você, essa aqui é que você precisa anotar em caixa alta, pegar um lápis, dar um círculo, pegar alguma coisa, fazer um destaque nessa chave aqui. Anota aí que ela é grande demais. Não, ela é pequena. É uma palavra chamada desistência. Não desista. É a nossa última chave dessa mensagem. Se alguém começar a construir uma casa e desistir de construir essa casa, de terminar de construir essa casa, desistir de colocar o telhado e quiser morar nela, vai ser grande desafio, sim ou não? Porque se você começou a construir uma casa do zero, levantou as paredes, colocou as colunas na casa, as vigas, mas você não colocou telhado, e você for morar nela, ou seja, você desistiu de terminar a construção dessa casa, quando você for morar, o que vai acontecer? Vai ser desafiador, porque você vai estar vulnerável, porque você desistiu de terminar a casa, desistiu de colocar o telhado. Quantas coisas nas nossas vidas nós não recebemos ou nós não alcançamos porque nós desistimos no meio do caminho. A pessoa é que ela começa uma faculdade querendo se formar, receber o diploma, essa é a meta, o alvo dela, para conseguir um bom emprego talvez. E ela desiste no meio do caminho, ela consegue ou não consegue? Ela não consegue.
Já pensou se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz? O que seria de mim, de você? Então por que você e eu nós queremos desistir? Porque nós estamos passando por um grande processo desafiador na vida. Nós não podemos desistir, irmãos. A desistência é uma palavra que nós não podemos ter na vida. Lógico, né? Para os projetos de Deus nas nossas vidas. Porque sim, vai ter coisas que Deus vai mandar você desistir. Mas esse processo não é para você desistir. Esse processo que você está passando não é para você jogar a toalha, não é para você abrir mão, não é para você largar, é para você continuar perseverando, crendo, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor todos os dias, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Agarra essa palavra, creia nessa palavra aqui, a bênção de Deus está chegando na sua vida, então continue, não desista. Continue, não desista. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Agora, eu te faço uma pergunta. Se Deus não desistiu de nós, mesmo nós sendo imperfeitos, falhos, pecadores, inconstantes, indisciplinados e por aí vai. Se Deus não desistiu de nós, por que eu e você queremos desistir dele? Porque está difícil, porque o processo está doloroso, você quer desistir de Deus? É isso mesmo que você quer? Você quer desistir só porque o processo está doloroso, está complicado? Você está a um passo, escuta isso, você está a um passo de viver o milagre de Deus na sua vida. Então não desista de Deus, não desista da igreja, não desista da sua liderança, não desista da sua família, não desista daquilo que um dia foi motivo de clamor, foi motivo de sonho, foi motivo de petição diante de Deus. Não desista daquilo que Deus já te abençoou, daquilo que um dia foi bênção na sua vida. Não desista. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero profetizar que Deus ele vai derramar a graça, o favor dele sobre a sua vida. A palavra de Deus nos fala assim: o poder de Deus, ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo ele vira e fala assim: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Você tem um Pai Celestial que te ama incondicionalmente. Um Pai Celestial que te ama incondicionalmente. E Ele não quer que você desista agora. Muito pelo contrário. Ele tem algo sobrenatural para te abençoar. Ele tem planos, projetos maravilhosos para mim e para a sua vida. Por isso que eu e você precisamos suportar os processos da vida, aplicar essas 5 chaves e continuar crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Coloca a mão sobre o seu coração e nós vamos orar nesse momento. Pai, a minha oração de todo o coração é que eu peço a Deus é que essa pessoa que está orando junto comigo, ela suporte os processos da vida. Ela continue perseverando e crendo que o Senhor há de abençoar a vida dela poderosamente. Derrama unção, graça, favor, misericórdia e força. A força que só o Senhor pode dar. Quando a gente pensa que a gente não consegue, que a gente não vai agir, que a gente não vai viver, venha, Deus, derramando unção, favor e graça. Para a glória do teu nome. Se você concorda, diga amém. E antes de você finalizar esse vídeo, pega o link, manda lá nos grupos de WhatsApp, compartilha com o maior número de pessoas se você puder. Pega aí o botão, desce o dedo no se inscrever, ativa o sininho e, por favor, clique no joinha. Porque todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube entende que esse vídeo está interessante e ele manda para mais pessoas. E se você precisa de alguma ajuda, se precisa de uma oração, comenta aqui embaixo, que nós vamos estar fazendo o possível para estar entrando em contato com você e orando pela sua vida. Um beijo no seu coração e eu te vejo